Eleições de 2026 já se aproximando e já começam as conjunturas aí, acordãos e por aí vai. Pessoal, nesse vídeo a gente vai trazer aqui que segundo o Ciro Nogueira aí do PP, né, só há duas alternativas viáveis para o Brasil, uma vez que Bolsonaro ainda está inelegível. Segundo o Ciro, tá, ou o Ratinho Júnior, né, o filho do Ratinho, ou o Tarcísio seriam opções viáveis para o Brasil. Então, o presidente do PP, o Ciro, né, ele afirma que o Bolsonaro já decidiu o candidato da direita. Declaração ocorre após o Tarcísio dizer que disputará a reeleição em São Paulo. Então, o presidente do PP, né, o senador Ciro Nogueira, declarou em entrevista publicada ontem que a definição do nome da direita para disputar a presidente de 2026 deve ser anunciada somente em janeiro. Segundo ele, o Bolsonaro já teria escolhido o candidato, restando apenas duas opções viáveis: ou o governador de São Paulo, Tarcísio, ou o governador do Paraná, Ratinho Júnior. De acordo com o Ciro, o Tarcísio não teria como recusar uma convocação do Bolsonaro, né, para disputar aí a presidência. Ele lembrou que o governador paulista chegou ao cargo por escolha do Bolsonaro, que o direcionou a disputar em São Paulo, mesmo quando ele desejava se lançar ao Senado por Goiás. É impossível ele não ser o candidato se tiver apoio do presidente Bolsonaro. Isso o Ciro falou, né? Então, o senador ainda destacou que o Tarcísio, tanto o Tarcísio quanto o Ratinho Júnior, que hoje é governador do Paraná, apresentam índices de rejeição menores que os de Bolsonaro e ainda têm um alto grau de desconhecimento. Seria um potencial de crescimento eleitoral. Ele só tem viabilidade com o apoio do presidente Bolsonaro. Até a Michelle Bolsonaro teria, né, pessoal? Então, nesse caso. As declarações do Ciro ocorreram aí dias depois que o Tarcísio de Freitas ter se encontrado com o Bolsonaro e cumpre a prisão domiciliar. Os dois conversaram por quase 3 horas. Ao deixar a residência, declarou que não será candidato à presidência e que pretende disputar a sua reeleição em São Paulo. Hoje eu sou candidato à reeleição em São Paulo, como eu tenho dito. Está claro, eu não vim discutir isso hoje com o Bolsonaro. O que vim fazer aqui é uma visita de cortesia, vim visitar um amigo, uma pessoa que para mim é muito importante, falou o governador Tarcísio. Segundo ainda a apuração aqui do jornal, 360, o tema de discussão presidencial foi tratado sim no encontro. Em mensagens enviadas a interlocutores, Tarcísio já havia dito que disputar um novo mandato no Palácio dos Bandeirantes era o caminho mais apropriado. Então, pessoal, pelo que o Tarcísio está falando aqui, ou pelo que a imprensa comunica que ele falou, né, ele só participaria de uma eleição para presidente se tivesse o apoio de Bolsonaro. Sem isso, com certeza ele não participaria. Próxima notícia aqui, a gente vê o Paulinho da Força e o establishment, né, que acharam que iam dar um veja bem na oposição, né, e que em uma semana estaria tudo resolvido no projeto de anistia que eles transformaram em dosimetria, né, eles acabaram se dando mal, né, pessoal, porque não avançou a negociação e nem irá sem que tenha uma anistia ampla, geral e irrestrita. Vamos entender aqui o artigo aqui da CNN. Vamos lá. Para o texto da anistia para os condenados pelo 8 de janeiro. O relator Paulinho da Força já conversou com bancadas de vários partidos para acolher sugestões e costurar aí um texto que garanta a maioria. O assunto que é destaque, inclusive, no nosso site da CNN Brasil. Bora ver juntos? Porque a Câmara já aprovou a urgência do projeto da anistia, lembrando, mas as negociações atuais estão mirando uma redução nas penas de condenados pelo 8 de janeiro. A oposição ainda pressiona para que o texto seja mais abrangente e beneficie também o ex-presidente Jair Bolsonaro. E vou chamar Caio Junqueira, porque em paralelo a essa articulação pelo texto, existe uma preocupação com a tramitação da proposta no Senado, se for aprovada pela Câmara. Portanto, talvez na Câmara possa ter uma vida mais fácil, mas no Senado aí são outros 500, Caio.
Bom, vamos lá, Muriel. Esse projeto ele refluiu bem agora. É um projeto que ele vai e volta, né? Depende muito do contexto político externo ao Congresso Nacional. Anistia pura e simplesmente, ou como se começou a chamar, uma anistia ampla, geral e restrita, um perdão total a todos os manifestantes ali do 8 de janeiro, aos condenados da trama golpista, ela é improvável, né? Mais que improvável. Ela, ainda que o Congresso aprovasse, ainda que a Câmara aprove, que a Câmara tende majoritariamente a aprová-la, o Senado não aprovaria, porque não concorda. E, a rigor, o Supremo Tribunal Federal entende que é inconstitucional a forma como essa anistia seria colocada em prática. Então, não dá para esperar um perdão total. O que vem se negociando é um projeto de redução de penas, né, que se convencionou também chamar de PL da dosimetria, que perdeu força também, mas esse eu apostaria que em algum momento ele retorna, né, conforme a condenação, conforme o Bolsonaro e os demais vão cumprir a pena, provavelmente ele a partir de dezembro, então essa deve caminhar. Não tem um ambiente político hoje ainda para que mesmo o PL da dosimetria evolua, mas é um projeto que o Supremo Tribunal Federal topa, ou pelo menos parte do Supremo Tribunal Federal, porque você não está mexendo em algo inconstitucional, você está apenas mexendo nos tipos penais do Código Penal. Pessoal, como uma anistia seria algo inconstitucional, né? Não faz parte da Constituição, né, negar a anistia, né? Claro que existem os casos específicos, terrorismo, atentado armado e outras coisas, mas não é o caso desta ação, né? Então não teria como ser inconstitucional uma anistia, né? Sendo que foi feita uma anistia lá atrás para a esquerda, né? Inclusive quando houve sequestro aí de embaixador dos Estados Unidos, assalto a banco e por aí vai, né? Então, mesmo assim, foi concedida a anistia à esquerda e agora à direita, com essa balbúrdia, só que aconteceu no dia 8, né? Com certeza, seria bem mais tranquilo de passar uma anistia como essa do que como a que foi feita lá atrás com a esquerda. Alterando ali tanto as penas mínimas e penas máximas para os dois crimes principais que são previstos ali, o 359L e o 359M, que tratam de tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então acho que por aí vai, não agora, não semana que vem, tem uma tentativa ali, mas se for sair algo, seria um PL da dosimetria. A anistia é praticamente impossível de sair no Congresso Nacional e ainda que saia, o Supremo derruba. Quais as chances desse PL da dosimetria também englobar e incluir Jair Bolsonaro, Caio? Diretamente não, mas indiretamente acaba beneficiando. Porque como o Bolsonaro também foi condenado por esses dois tipos penais que eu te falei, 359L e 359M, tentativa de golpe de Estado e abolição democrática, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, se mexer na pena desses crimes, como o Bolsonaro é condenado por esses crimes, ele acaba sendo beneficiado, porque tem um princípio aí do direito penal, que está previsto na Constituição, de que se houver alguma alteração na legislação penal, beneficia os réus, ela retroage, ela vai para trás. Então, como o Bolsonaro já foi condenado por isso, mexendo nesses tipos penais, acaba indiretamente implicando ele. Só que, como ele foi condenado a 27 anos, diminui a pena dele, mas ainda não elimina a condenação em regime fechado. Ele teria que cumprir um regime fechado de qualquer maneira, prisão. O que está sendo articulado, negociado, e aí não é por dentro de uma tramitação legislativa, é algo que haja o cumprimento da pena em regime domiciliar, tendo em vista a idade dele, acho que ele tem 72 anos, ou 71, e também as complicações de saúde que ele tem, em razão da facada de 2018, tá com problema de crise de soluço, enfim, tem ali algumas questões que a negociação política toda pode vir a ser que ele cumpra essa pena em regime domiciliar, quem decide. Me diz aí o que você acha nos comentários. Chegou até aqui no vídeo, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.